Chegamos naquele momento que, lamentavelmente, vamos falar hoje de latifúndio sobre roda. Isso é uma demanda que a gente atende com uma razoável frequência lá no Cartiz. Aqui é o cara que precisa de um belíssimo de um automóvel para carregar cachorro, papagaio, periquito e família. Aqui até fala para o cliente muitas vezes, você vai sacrificar um pouco de liquidez em alguns aspectos, não sei, dependendo muito do carro que você vai escolher aqui, tá? Dá para sambar um pouquinho no negócio que perde pouco, que tem muita liquidez, mas sacrifica a sua experiência, quem está procurando algo um pouquinho melhor, um pouquinho mais premium, né? Mas são os famosos latifúndios sobre roda, tá? Alguns mais, outros menos. Se você quer comprar qualquer um desses carros, nos consulte, nos procure lá no Carchase, que eu vou te ajudar a comprar sem pisar em falso, sem ser enganado, sabendo que se adequa melhor ao seu momento. Mas bom, apesar da gente ter a fama de trabalhar com carro premium, é difícil de não começar falando da Hilux, cara. Porque a Hilux, mesmo nos tempos atuais da situação do biodiesel, ela ainda é a mais robusta, a mais durável, né? Mas a Hilux, especialmente uma partir de 2022, né, pelo menos uma SRX ou até mesmo a Diamond, né? Puta, é um carro que é um cheque visado em boa parte do Brasil inteiro, tá? Eu não acho ela particularmente um carro muito grande por dentro, eu acho até que o entre-eixos dela é ruim, né? Afinal, nós estamos falando de um carro que tem 2,74 m de entre-eixos, isso coloca ele menor até mesmo do que um sedã médio, como um Série 3, um Classe C, mas tem aquela solução, né, das 7 lugares, né, da última fileira de banco que fica pendurado pro lado. Na verdade, eu acho assim, um esforço de comodismo da Toyota esse carro. Essa é a realidade mais nua e crua, né? Porque ela não precisa se reinventar absurdamente, né? Ela já é líder de mercado no segmento, na categoria. Então, assim, segue o jogo, faz parte do show, entendeu? Mas é um carro muito bom, que eu tenho dito para todos os clientes sobre o diesel. E vai ter uma consideração, porque tem mais um carro, tem mais alguns carros diesel nessa história toda. Eu vou concentrar tudo para depois falar para vocês o que eu acho, o que eu penso sobre esse tema, tá? Diesel hoje é para quem vai rodar bastante, tem que usar estabilizador, por quê? Por conta do biodiesel. E já que estamos nessa seara, tal, né, de SUVzão, né, pau pra toda obra, para enfrentar todas as situações no Brasil, não ficar refém de nenhuma delas, puta, um outro carro que a gente também começou a comprar com uma certa frequência lá no Carchase é a Pajero Sport. A partir de 2021, né, você tem um carro que, pô, também tem uma motorização diesel, né, puta, a Hilux rende um pouco mais, né, a Hilux tem lá seus 204 cavalos e 51 kg de torque, enquanto que a Pajero Sport tem 190 cavalos e 44 kg de torque, né? A diferença, né? Diferentemente da Hilux que usa um câmbio automático de 6 marchas, aqui a Mitsubishi usa um automático de 8 que tem mais relações de marcha, relações mais curtas, ela trabalha melhor essa entrega de potência e torque, especialmente no meio da banda de RPM, tá? Mas a vantagem é que pelo menos tem um pouquinho mais de espaço para quem vai dentro. E o porta-malas, bom, beleza, não é a mesma coisa, mas tem 625 litros, continua sendo muito decente, um espaço muito bacana para quem tem uma família grande, né? E dois carros que, assim, vamos lá, tem essa personalidade mais robustas, feita para encarar o Brasil como um todo, entendeu? Então, assim, são bons, são novos, esse é outro ponto muito importante, entendeu? Então nós estamos falando de um carro 22 para cima, 21 para cima, a vida fica mais doce, você consegue comprar. Até em São Paulo é peculiar a situação, porque a Hilux, que às vezes está muito aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo especialmente, é um carro que teve menos uso de porrada, muito embora aquela história do biodiesel que eu disse para vocês, o diesel você só tem que comprar se você pretende efetivamente rodar bastante com o carro. Se você vai comprar como se fazia antigamente uma Hilux SW4 para blindar e botar na mão do motorista, para levar as crianças para a escola, levar a esposa para cima e para baixo e assim por diante, eu vou te dizer que talvez você vai ter uma surpresa desagradável justamente pela questão do nosso governo e essa política sensacional. E obviamente, para quem já começa a querer meter o pezinho um pouquinho no mundo premium, abrindo um pouco mão de idade, né, você vai ter carros que a gente já comprou com alguma frequência, inclusive o Dani aqui no Cartilho já foi dono de uma dessas, até com mais de 100 mil quilômetros blindada, o carro nunca falhou, nunca deixou na mão. Pra você ter uma noção, quando a gente comprou ela tinha um pouco mais de 100 mil quilômetros, meu, puta, praticamente assim, com 15, 20 mil reais na época gastou, deixou o carro tinindo, ele dava o carro na mão da esposa para andar com as crianças, viajava, fazia o que precisava, e cara, é incrível porque aqui você não sofre por questão de espaço. É o Mercedes da regeração, né, você tem o GL até 2015, depois ele vira GLS, com a motorização diesel, né, a 350, com 258 cavalos e 63,2 kg de torque, com um câmbio automático de 9 marchas, ou seja, esse motor vai muito bem, tem torque pra caramba, câmbios com relações curtinhas, então tipo, ele consegue extrair o melhor que dá pra fazer disso tudo. E assim, bicho, nós estamos falando de 3 metros de entre-eixos, tá?
com um porta-malas sem levantar a última fileira de banco de 800 litros, cara. Isso significa que mesmo que você abra o banco na última fileira, você ainda vai ter um pouco de porta-malas sim. Então aqui, cara, eu nunca me deparei com uma situação de um cliente que teve um problema de precisar de mais espaço quando o assunto era o Mercedes GL ou GLS. Tem versão V8 gasolina por aí, é um mico gigantesco, ninguém quer, porque imagina, esse prédio com roda, né, o tamanho dele, o que ele consome na gasolina é brutal, e isso enche o saco. Às vezes a pessoa, mas a pessoa tem dinheiro para isso. Gente, você tem que entender que as pessoas também pensam muitas vezes com moeda de tempo, entendeu? Então, tipo assim, se o cara precisa ficar parando para abastecer o tempo inteiro, às vezes, pô, uma gasolina, né, blindada, Jesus amado, se torna uma coisa chata. Então, assim, o torque da versão diesel é impressionante, é sensacional, não tenho o que reclamar. Agora, vamos chegar no ponto, né? Um dos meus trabalhos lá no Car Chase, alertar para vocês o seguinte: falei, pontuei. Gente, hoje a gente tem uma regulamentação que impõe o uso de biodiesel no Brasil. Como todo, o que quer dizer essa palavra bio? Que ela é uma coisa orgânica. E como tal, né, ela pode sofrer biodecomposição, decomposição. Então, o que acontece? Esse diesel, que não é propriamente derivado do petróleo, ele acaba gerando uma certa contaminação por decomposição. Ele degrada, decompõe colônia de bactérias e isso afeta diretamente os sistemas de alimentação de combustível de todos os carros diesel, né? Então, a bomba de baixa, às vezes bomba de alta em carro com injeção direta de combustível, bicos injetores, isso tudo vai para as cucuias. No caso do Mercedes, a conta é assustadora, tá? Inclusive, se der uma falha catastrófica no motor, Jesus amado, não é à toa que deu aquele vídeo aí, vídeo não, né? O post que deu uma viralizada aí da GLK, que pediram 600 mil reais no motor novo para um carro de 115 mil reais. Então, é por isso que eu falo para cliente, cara, como é que você previne isso? Como é que você evita, né? Isso sem contar problemas com filtro de combustível, outra coisa, filtro de partículas, válvula de recirculação de gases, tipo, são todas coisas que alimentação e todos os outros itens que eu acabei de mencionar acabam se tornando, tipo assim, uma coisa corriqueira na vida de quem tá comprando esse perfil de carro. E assim, se você usar esse carro na cidade, anda e para, são circunstâncias que são tóxicas para todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, assim, qual que é o segredo? Bom, todo tanque usar o estabilizador de combustível recomendado pela montadora, né? E ponto 2, cara, rodar e rodar bastante. E quando rodar, não se esquecer de tuchar, acelerar, fazer o carro andar. Não é só para botar lá piloto automático e ó, não, tem que dar umas tuchadas, tem que sentir o carro. Então, assim, hoje o diesel é um produto que lá no Car Chase eu só recomendo para o cliente que tem esse uso, viaja muito para sítio. Pelo menos uma vez por mês o cara vai fazer uma pernada de 150, 200 km e eu recomendo que ele acelere e cuide desses casos. Então, em toda revisão anual, olhar para esses componentes com um pouco mais de carinho. Agora, entendido isso, né, bom, Corne, me dá uma solução então, né? O que você compra para a família? Cara, eu acho que fica difícil de bater hoje o conceito do Audi Q7, né, especialmente na versão gasolina. Ele foi vendido a partir de 2016, tanto em gasolina quanto a diesel, tá? Mas a gasolina é difícil de bater. A gente tem a família de motor EA837, depois a EA839 e tal. EA839, inclusive, a partir de 2019, mas fica difícil de capturar uma boa abaixo de 300 mil reais. Mas, por exemplo, a época que eu tô gravando esse vídeo, tinha uma Q7 aí 2018-19 prata, com baixíssima quilometragem, não blindada, que, meu, puta, tava lá aniversariando. Esse que é um lado desses carros. Como eles atendem essa proposta específica de quem precisa do tamanho do espaço, o mercado deles é nichado, entendeu? Então, assim, hoje em São Paulo, por exemplo, o cara que vai comprar um carro desse tamanho, que precisa disso tudo, provavelmente vai querer ele blindado, não blindado micro, né? Mas o Q7, cara, assim, apesar de não ser um carro simples, né? Não dá pra falar de simplicidade num carro desse padrão. É um puta de um automóvel, entendeu? Você tem hoje, né, um carro que vai ter, bom, nessa versão gasolina 333 cavalos, vai se aproximar a 48 kg de torque, depois no EA839 ele tem 340 cavalos, 51 kg de torque, e aí é a mesma mecânica que vai estar no SQ5, na Cayenne de entrada, é a mesma família de motores que também tem o 2.9 V6 biturbo de RS4, RS5 e da Macan S, da Macan GTS, mas o EA837 é um pouquinho diferente disso tudo, é sim, mas ainda assim é um bom conjunto motriz, não é um motor ruim nem um pouco. É aquela coisa, não deixa de ser um carro que é vitrine tecnológica da montadora, gente. Então, assim, manutenção, nada vai ser extremamente barato, mas assim, mas também é um carro que foi concebido pensando nessa atribuição, o famoso cavalo de guerra das famílias aí pelo mundo afora. Vantagens, meu, também temos quase 2,99 m de entre-eixos e temos 750 litros de porta-malas. Então, assim, potência é boa, torque é bom e o espaço, assim, tipo, tirando os 50 litros de diferença para um GLS, né, é residual a diferença. E digo de passagem,
o Q7 é maravilhoso de dirigir, é um carro monocoque, aquela sensação de um carro moderno. Se você vai andar na GLS, você tem uma sensação que você está dirigindo um caminhão. No Q7 você está dirigindo um carro. Então assim, é específico, é nichado, é esquisito de mercado, a depreciação é foda e a liquidez também é. Mas dificilmente você compra mais carro, maior quantidade de carro do que um Q7 gasolina, se você tem essa demanda, se você precisa disso, meus amigos. E se eu puder te ajudar lá no Carchaser a caçar uma dessa ou a definir um carro que vai servir a sua proposta para atender essa atribuição, será uma honra, basta nos procurar por lá. E se você quer ter acesso a essa informação em tempo real, antes de outras pessoas, porque assim, se você deixar o like, se inscrever e ativar a notificação no sininho, o YouTube vai entender que você quer ter acesso a esse conteúdo em primeira mão. Porque se você for ver daqui a 2, 3 semanas, talvez você vai perder a chance de encontrar alguma unidade, mesmo que você não me contrate, encontrar alguma unidade que esteja com pouco uso, com uma condição mais legal, que se adeque melhor ao que você quer. Então, basta se inscrever, ativar a notificação no sininho e deixar um like. E nessa tela final vocês podem ver os 2 últimos vídeos que eu vi, falando justamente dessa proposta, desse perfil de veículo. Muito obrigado e até a próxima!